seu melhor sorriso faça, o melhor possível poderia siga essa sua estrada, é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Se o melhor sorriso faça, o melhor possível poderia. Então ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe que nos alimenta, o seu amor, a queremos te amar. E ao final da luta, e a verdade estamos esperando. E erguerá a voz ao Pai, e partirá os seus filhos, enfim, o mar. E então porque ninguém resiste ao seu chamado. Ninguém resiste ao seu chamado. Bom dia, bom dia. Já percebemos que, de fato, né, já estamos em um bom dia. E é fato, ninguém resiste ao chamado de Jesus. Esse hino mesmo, né, que é essa música, cada trajetória, quando Jesus afirma que nenhuma das ovelhas confiadas pelo Pai a ele se perderá. Então, não dá para não se emocionar
que esse dia já tem chegado, eu penso várias vezes, mas vai chegar mesmo assim no ápice, em que Jesus, né, vai entregando os filhos de Deus, né, de retorno ao Pai, enfim, em paz. Porque todas as falas de Jesus, ele diz que veio instituir o reino do seu Pai, né, o reino de Deus, no coração dos homens. Onde, de fato, esse reino, né, precisa existir. Então, começamos muito bem a nossa reunião de hoje, está com o nosso amigo Júlio César Vieira, que é lá do Grupo Cristão Espírita Luz Divina, que fica ali em Mesquita, está vindo nos visitar, está vindo, né, nos alegrar com a sua presença, com a música e com a fala que ele vai trazer daqui a pouquinho. Queremos falar que as nossas reuniões públicas acontecem todas as terças-feiras, às 19h30 e todos os sábados, às 9 horas. A evangelização infantil também acontece aos sábados, às 9 horas, concomitante a essa reunião pública. Nós temos grupos de estudos para quem, né, prefere um pequeno círculo, ler, discutir, pesquisar. Temos grupos de estudos às terças-feiras, 19 horas, às quintas-feiras, também 19 horas. Terças-feiras, estudamos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, terças é o ERG, quintas-feiras, 19 horas, estudamos o Livro dos Espíritos. E 20 horas, estudamos mediunidade. Online, nós temos uma roda de leitura das obras de Joana de Ângeles. Estamos começando agora com o primeiro livro, Jesus e a Atualidade. Então, todas as segundas, sextas-feiras do mês e as quartas sextas-feiras do mês, deixa eu ver se assim fica melhor. As segundas sextas-feiras do mês e as quartas sextas-feiras do mês tem essa roda de leitura sobre as obras de Joana de Ângeles. Ela é online e começa às 19h30. A proposta é roda de leitura mesmo, as pessoas leem os capítulos e depois se reúnem virtualmente para conversar sobre as ideias daquele capítulo. Essa é mesmo a proposta. Todas as quartas-feiras, 14 horas, nós fazemos irradiação para os enfermos. Quem tiver, né, algum familiar, algum ente querido, algum conhecido que esteja precisando receber essas irradiações de saúde, né, que estão em tratamento de saúde, depois deixa o nomezinho com quem estiver na recepção. Essa irradiação para os enfermos, parte dela é colocada no grupo WhatsApp do Humildade e Caridade. Então, mesmo que não é daquele grupo que faz as irradiações com os nomes que são levados, mas está no grupo do WhatsApp, pode participar com a gente, né? E todo bom pensamento nessa hora é bem-vindo. Então, também nós aceitamos doações de cascas de frutas e de legumes crus, cascas de ovos e pó de café usado para a manutenção do jardim. É feita uma compostagem para que a gente mantenha os jardins. E também nós estamos pedindo a todos aqueles que puderem trazerem o seu copo, né, de casa, ou sua garrafinha, para que a gente use o menos possível o material descartável. A casa tem copos biodegradáveis, mas quem já puder trazer de casa, o planeta agradece, né? Nós vamos lá também convidar para curtir e compartilhar o Facebook e o Instagram da nossa casa, @Humildade e Caridade. Então é isso. Vamos fazer a leitura da página, que eu quero deixar bastante tempo, bastante espaço aí para o Julinho. É a lição 14, Benignidade, livro Palavras de Vida Eterna, ditada a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Negamos-lhe guarida.
O Supremo Senhor, porém, não nos priva da sua augusta presença. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço em busca da evolução. Reflete na magnanimidade de Deus e não colecione desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a afeição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor, é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida, a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Graças a Deus. Nesse instante, Senhor Jesus, lhe agradecemos a presença nesse encontro em seu nome. Que as lições da manhã possam nos servir de bálsamo reconfortante, possam nos auxiliar na compreensão dos propósitos de estarmos aqui. Que dessa sua casa, Senhor, possam ser recolhidos as boas energias, os eflúvios salutares que possam nos envolver aos que vierem aos nossos pensamentos e àqueles que a espiritualidade amiga sempre socorre. Que nesses instantes que se seguirão, possamos bem aproveitar cada detalhe da lição que nos será trazida. Que nosso irmão Julinho possa igualmente sentir-se reconfortado, envolvido e cuidado nesses instantes que aqui estará. Que em seu nome, amigo Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, possamos agradecer e iniciar os estudos de hoje. Que assim seja. E não por acaso, né? Vamos refletir um pouco sobre o paradigma da tolerância e falar que a página não foi escolhida após o tema. Então, vamos aproveitar e convidar nosso irmão. Coloque aqui. Obrigado. Bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa permanecer em nossos corações. Que os mentores da casa possam nos ajudar, inspirando no entendimento das reflexões que nós vamos propor nessa manhã de sábado. Reflexões que realmente estão muito em voga no nosso dia a dia, principalmente nos tempos atuais. Nós vamos falar sobre o paradigma da tolerância. O que é esse paradigma? Esse modelo de tolerância. Em que nível nós estamos da nossa tolerância? Um nível mais alto, um nível mais baixo? Existe um modelo para se tolerar? Vamos tentar refletir um pouco sobre esse assunto que vai de encontro com o nosso próprio orgulho. Esse sentimento que bate, que a gente luta contra ele, mas ele é tão difícil da gente dominar. Então, primeiramente, a gente precisa saber o que é a tolerância. O que é ser tolerante? E a gente vai lá no Pai dos Burros e a gente encontra
Ato de reconhecer e respeitar as diferenças. Na lição fala sobre a tolerância de Deus que Ele tem para conosco. Já pararam para pensar sobre isso? Eu quero tudo do meu jeito. Mas sabe que meu jeito é o jeito de Deus que rege esse universo? São coisas que vêm na nossa mente, a gente para analisar e fala, olha, será que eu estou realmente no caminho correto? A minha forma de pensar, a minha forma de agir, ela é o modelo correto? E para a gente saber, a gente precisa saber também o que é o intolerante. E vem dizer, é a falta de habilidade em reconhecer e respeitar as diferenças. Porque as diferenças, elas vão existir. A falta de habilidade, que muitas das vezes são impulsionadas pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo, faz a gente não ter aquela habilidade ali. E muito menos o quê? De respeitá-las. Respeitar essas diferenças. É a ausência da disposição para aceitar as pessoas com pontos de vista diferentes. Então, sem tolerância é a gente não querer nem aceitar. Quantas vezes a gente escutou isso, ó? Bateram na nossa porta e quando a gente olha, ah, não, crente não vou nem lá. Olha a intolerância, a falta, a ausência de disposição de aceitar essa diferença. Nós que batemos no peito e falamos, nós somos espíritas. Mas e o nosso comportamento? Então, para a gente poder contextualizar, não tem como a gente não ir ao Livro dos Espíritos. E no capítulo 3, no capítulo, 8, da parte 3ª, da Lei de Progresso, Marcha do Progresso, Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 779, a força de progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Vamos guardar tudo que a gente vai ler no Livro dos Espíritos para depois a gente contextualizar lá na frente. Então, aí pergunta, a força de progredir vem do próprio homem, né? Ou o progresso é apenas um fruto de ensinamentos? Eu aprendo e eu vou progredindo. E aí ele responde, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Já começamos a encontrar uma diferença. Ninguém progride da mesma forma do que o outro. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, através desse contato, quem já adquiriu uma certo tipo de evolução ou progrediu, mas começa o quê? A auxiliar os outros. Então, vamos continuando. Na pergunta 780, ele fala, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Então, a minha parte moral sempre acompanha a minha intelectual? Olha o que ele responde. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral acompanha o progresso intelectual? O progresso moral decorre do progresso intelectual. Primeiramente, nós progredimos intelectualmente, para depois a gente dar um passo no nosso progresso moral.
e vem na 780A. Kardec sabe que ele era persistente, né? Ele fala, vou pegar esses espíritos na curva. E ele toma e pergunta, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Ele falou, mas o nosso intuito não é sermos bons ou sermos inteligentes? O que é melhor? O que me leva a eu ser um intelectual ou é eu ser um homem de bem? Aí ele falou, agora eu peguei os espíritos na curva, né? E aí os espíritos respondem, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Aí a gente começa a entender. Quanto mais a gente estuda, mais a gente entra em quê? Em conflito. A gente não sabe, quanto mais a gente estuda, fala, isso que eu faço é errado. E agora, o que eu faço? Eu sempre fiz assim, e como eu estou estudando agora, eu estou vendo que o meu comportamento é errado, eu estou agindo de forma errada. E aí, cada vez que a gente estuda, a gente consegue compreender o que é o bem e o que é o mal. Por isso que a intelectualidade vem antes, que é para poder a gente discernir e separar essas coisas. Aí a gente começa a nossa luta íntima. E aí vem o quê? Quanto mais eu estudo, mais responsabilidades nos meus atos. Não tem como fugir. E Kardec continua. Como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? Falei, então tá, você está falando que quanto mais a gente estuda, a gente consegue dizer, mas quanto mais inteligente, a gente olha os povos mais pervertidos, querendo dominar o outro, fazer, não, você não pode fazer isso não, você tem que fazer o que eu quero. E os espíritos respondem, o processo completo constitui o objetivo. O objetivo é você se progredir tanto intelectualmente quanto moralmente. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, o primeiro passo nós já demos. A pergunta é, estamos nos esforçando? Porque a instrução a gente já tem. Não tem mais como fugir. Eu já sei o que eu tenho que fazer. O mínimo eu já aprendi. Então, quando a gente chega nesse ponto que Kardec nos traz, e a gente traz para o nosso dia a dia, a gente começa a entender mais o nosso próximo. Cada um tem a sua forma de evoluir, mas a gente quer o imediatismo, né? A gente quer, não, fulano, foi no centro 2 vezes, já quero que você mude completamente. Vire santo. E será que é esse o objetivo? Olha o que fala aqui, O povo aqui, enquanto mesmo se inteligente, o moral, a inteligência, a força com o meio de chega, ele equilibra-se. Mas ele fala aqui que é o quê? É lento o processo. O processo não acontece da noite para o dia. Dito isso do Livro dos Espíritos, a gente vai falar algumas coisas que a gente precisa olhar para dentro de nós. Compreensão. Nós compreendemos o nosso próximo? Estamos dispostos a compreender o que está acontecendo com ele? Nós somos pacientes para tentar compreendê-lo?
Nós temos a tolerância de entender que ele pensa diferente do meu modo de pensar. Aí a gente cai numa pergunta. Esse tipo de ação é sentimento ou é comportamento? Compreensão é sentimento ou é comportamento? Comportamento. Paciência é sentimento ou comportamento? É um comportamento. A tolerância é um comportamento ou é um sentimento? É um comportamento. E comportamento a gente treina. A gente treina. Não, a gente pode ir lá dentro. Não, Júlio, mas quando você está paciente, você está com paz. Nem sempre. Você pode chegar e falar assim, sim, eu estou te ensinando aqui, lá por dentro você está querendo matar o indivíduo. Você chega para discutindo sobre um assunto, você não tem a mesma forma de pensar daquele irmão, você querendo esganá-lo, mas você, não, tudo bem, está sendo tolerante. É comportamento. Quando você, não, tudo bem, você errou, fez isso, eu te compreendo. E lá por dentro, o homem velho doido para esganar. Só que com o tempo a gente vai treinando esses tipos de comportamento de um homem de bem e nós vamos começando a mudar uma outra coisa que é o nosso sentimento. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Chega uma criança, olha como é que é a questão de comportamento e o sentimento de acordo com o nosso orgulho. Chega uma criança para você e fala assim, feio, bobo, chato. A gente olha para a criança e fala assim, ah, que bonitinho. Ah. Chega uma pessoa adulta e fala assim, você é feio, você é chato. Você parte para cima dela. A mesma situação, a mesmo quadro, só que você se coloca em comportamentos diferentes. Por que agimos assim? Porque muitas das vezes nós não queremos ser o quê? Rebaixados. A pior coisa que pode acontecer é quando nos fere, entre aspas, a nossa honra. Vou dar um exemplo. Vocês conhecem uma pessoa chamada, um espírito que passou aqui na Terra, chamado Chico Xavier? Acho que vocês conhecem, né? Até Chico, quando foi tocada, entre aspas, sua honra, foi colocada a sua, fugiu aqui a palavra, a sua dignidade. Ele se feriu. Quem lembra da cena do filme? Chico pegando a revista O Cruzeiro e olhando, olha só o que aconteceu, eles estão falando um monte de coisa. Ah, não, eu estou indignado, eu estou isso. Aí chega Emmanuel e fala, Chico, você só foi para a revista Cruzeiro. Jesus foi para a cruz. E a gente se sente ofendido. Então, a nossa posição é diante do nosso comportamento que, com o tempo, vai sim afetar o nosso sentimento. Vamos olhar para as coisas e falar o seguinte, mas aquilo ali é verdade que estão falando de mim? Se é verdade, eu tenho que me modificar. É mentira? Então, para que eu vou esquentar a minha cabeça se aquilo não é verdade? Porque nós nos preocupamos muito com o que pensam de mim e não o que realmente eu sou. Porque quando falam de mim e ferem a minha integridade, aquilo ali não. Se a gente for pegar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e for lá naquela parte dos duelos, a gente vai entender muito bem o que é o nosso orgulho.
Quando a gente vai lá no Evangelho e pega ali a parte do tormentos voluntários, nós criamos tormentos para a nossa vida que eram completamente, que poderiam ser retirados, não tem significância nenhuma. Mas a gente procura ainda a todo momento a se vitimizar. Não, eu preciso ser o coitadinho. Eu preciso... Não, olha para você como você é. Entra naquela parte do Livro dos Espíritos que a gente fala sobre o quê? Fala que eu vou progredir lentamente. Eu tenho que me dar esse direito, é amar ao próximo, mas amar a mim. Ser tolerante comigo. E procurar sempre fazer o meu melhor. Porque é difícil, porque em Romanos, na parte 7:19, Paulo pergunta: por que não faço o bem que quero, mas faço o mal? Faço mais o mal que não quero, eu faço. Já fizeram essa pergunta que Paulo fez? Por que eu não faço o bem que eu quero fazer e só faço o mal que eu não quero fazer? O que falta para a gente colocar isso no nosso dia a dia? Então, essa chamada de reflexão, ela vem exatamente para ver o que está faltando para a gente poder ter um bom relacionamento. Por quê? Na atualidade, a maioria das pessoas revela grande dificuldade em conviver com opiniões diferentes das suas, complicando suas relações na família, no trabalho e na sociedade. Hoje, a frase que a pessoa quer mais escutar na vida, sabe qual é? É, você tem razão. Ele quer escutar isso. Fala de novo quando eu escutei. É, você tinha razão. Porque hoje as pessoas brigam por ter razão. Só que existem pontos de vista diferentes. E isso faz com que a gente tenha complicações nas nossas relações de família, relações no trabalho, na própria sociedade. E a gente está falando de tudo. A gente fala de relacionamento referente à política, relacionamento referente à sexualidade, à religião. Então vamos parar e vamos refletir. Lá na frente a gente vai voltar aqui nesse pedacinho. E dentro da casa espírita? Dentro da casa espírita, onde companheiros de convicção compartilham ideais semelhantes na busca de concretizá-los pela prática do bem e nem sempre se utilizam da tolerância para superar ruídos de convivência. Aí a pessoa chega assim, olha só, fulano está na casa espírita, é um santo. Chega lá fora, vira outra pessoa. Você quer que ele treine aonde? Olha como é que nós julgamos. Onde é o melhor lugar para ele treinar para depois colocar em prática lá fora? Ele tem que começar em algum lugar. A casa espírita é uma casa que acolhe, que mostra ela, começa a exercitar aqui dentro, aí depois ele começa a praticar lá fora, mas a gente não. Quer que seja em todo lugar. Olha o nosso nível de exigência. Onde está a nossa tolerância? Para entender que o outro tem suas dificuldades. Mas não, somos os perfeitos. Somos os perfeitos. Então, precisamos entrar nesse nível profundo de reflexão. Kardec sempre coloca em destaque em seus pensamentos doutrinários que a tolerância, o trabalho e a solidariedade são os pilotis fundamentais em qualquer obra voltada para o bem da humanidade. Porque quando eu me deparo com uma pessoa que pensa diferente,
Será que eu paro para escutar? Será que eu paro e falo assim, será que dessa forma seria melhor? Será que a forma que eu penso é a forma exata? Aí a gente começa, além da gente abrir para conhecer outras coisas, a gente começa a ter uma coisa que é fundamental quando a gente quer evoluir, chamada convicção. Quando eu me deparo com uma outra pessoa, que ela expõe o que ela fala, e eu analiso o que ela falou e trago para o que eu penso, cada vez mais eu tenho convicção que eu estou no caminho correto. Tenho mais falando, não, ela está vivendo o momento dela, é aquele momento que ela está vivendo. Ela acha que aquilo é o melhor. Vamos ver isso na história? Vamos fazer o seguinte, alguém chega para mim lá na época lá nos bárbaros, aí me insulta. Eu pego a minha espada, puxo e tiro a vida da outra pessoa. Naquela época era crime? Não, estava defendendo a honra. O nível de tolerância dele era o quê? Baixíssimo. Não tolero isso. Puxa a espada e bah! Hoje, olha como é que já melhoramos. A pessoa vai e te ofende. Você não puxa a espada, mas tu já xinga, já melhorou. Que antes puxava a espada. Hoje, a busca agora é fica com Deus. Que Deus te abençoe. Então, olha como é que como o nosso progresso já chegou num ponto em que nós precisamos agora colocar mais em prática, com mais eficiência, mais eficácia, esses ensinamentos deixados nada mais, nada menos por Jesus. Jesus, em várias passagens, mostrou-se compreensivo. Eu adoro a passagem da mulher adúltera, porque ela é um conjunto de ensinamentos. Que ali Jesus mostrou ser tolerante, mas de uma forma que ele tolerava o autor, mas era intolerante com o ato. Vamos relembrar essa passagem? Chega a mulher adúltera. O que acontece? Jesus, pegamos essa mulher em adultério. A lei diz que é para apedrejar. O que tu dizes? Ele falava, perdoe os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Aí fala, agora a gente pegou Jesus na curva. Porque se ele falar apedreja, fala, mas está indo contra o que você ensina. E se ele fala que não é para apedrejar, ele está indo contra as leis. Agora a gente pegou. E aí Jesus fala que atire a pedra, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todo mundo olhou para dentro de si e falou, nossa, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo pecando. No ato seguinte, mulher, vê alguém te acusando? Aí, não. Então não sou eu que vou te julgar. Compreensão do nível de progresso que aquela pessoa passava. Aí vem a tolerância para com a mulher. Agora vá. Mas vem a advertência no final. E não peques mais. Aí é a diferença. Porque ele foi intolerante com o ato, mas ele foi tolerante com a pessoa. E é isso que a gente tem que colocar nas nossas mentes. Eu não tenho que ser tolerante com certas situações que vai de encontro aos meus princípios. Ah, ele roubou, tadinho. Vou ser tolerante, pode ir embora, não vai precisar fazer nada. Não, olha só, vem cá.
eu vou te dar uma oportunidade, mas você vai ter que reparar esse teu erro. Quem faz isso com a gente a todo momento? Deus. Deus tem uma tolerância conosco, um amor incondicional, que ele fala, eu te perdoo, tudo bem, mas você vai ter que ir lá e vai ter que corrigir. Deus faz assim, ó. Aqui tem um copo. Aí a gente é uma criancinha, aí a gente fica correndo. Aí Deus faz assim, através das suas leis. Cuidado com o copo, que você vai derrubar o copo. E aí eu olho e continuo. Aí uma hora eu passo, bato, derrubo o copo. Aí olha assim, agora vai lá, pega o pano, pega o balde, arruma tudo. A criança vai achar que está de castigo, né? Deus está me castigando. Mas na realidade, eu estou reparando algo de errado que eu fiz. Olha a tolerância de Deus para conosco, dando a oportunidade, mas ele não abrindo mão do modelo de tolerância que é as coisas erradas precisam ser eliminadas. E aí entra, e o que é errado para você, o que é errado para mim? Vamos voltar ao Livro dos Espíritos, lá na questão 780? Cada um evolui de uma forma diferente. Aí que nós precisamos ter a compreensão. Lá ele coloca que nós precisamos, uns que evoluem mais do que os outros, precisam estender a mão para trazer aquele para o nosso lado. Ué, Júlio, mas aí você está dizendo que tem que fazer o que você quer. Não é, são as leis, são as regras. A regra do bom convívio, a regra do equilíbrio, da harmonia. Mas a gente quer que seja do nosso jeito, né? Não, mas isso aí é muito chato. Não quero dessa forma, não. Não respeitando o próximo. E aí a gente precisa ter essa convivência. Não tem como fugir. Nós somos criados para viver em sociedade. Precisamos de convivência. O que é a convivência? A ação ou efeito de conviver. Modo de vida em que se pode partilhar. É a vida em comum. É um convívio diário. Nós estamos o quê? Convivendo. Nós precisamos nos relacionar. Precisamos trocar. Precisamos ajudar uns aos outros. Isso, o relacionamento, ele vem com a convivência. E aí a gente tem a convivência, a gente tem o relacionamento e através dos relacionamentos nós temos o quê? As nossas experiências. Cada um de forma diferente. Cada um pode viver a mesma situação, mas enxergar aquela situação de forma completamente diferente. E é aí que nós precisamos entender o outro e tolerar. Eu respeitar aquela situação. Mas, olha só, eu não aceito isso que você está pensando. Reencarnação não existe. Não, tudo bem, você acha isso? Eu prefiro que sim. Uma vez um ateu falou assim, você prefere ser enganado? Eu falei, para viver bem, até me sujeito a isso. Pior é você que não quer ser enganado, você vive uma vida, um tormento. Você está dizendo que eu estou sendo enganado. Então tá bom, mas eu estou feliz da vida sendo enganado. Você está dizendo que não é enganado e está triste. Foi como o próprio Bezerra disse na reunião para o ateu.
traga para mim uma pessoa que tenha sido consolado pelo ateísmo, que eu mude as minhas convicções. Não tem como. Então, a gente tem as nossas experiências. Trocar ideias, realizar estudos, trabalho em conjunto, reuniões de lazer, enfim, pessoas com quem pretende conviver. A tolerância é uma virtude indispensável para que haja uma convivência harmônica. Se eu não respeitar como a pessoa funciona, se a pessoa chegar e falar assim, vamos comer, vamos. O que você vai comer? Ah, vou querer uma feijoada. Ah, não, feijoada não. Por quê? Não, porque faz mal, mas eu gosto. Estou botando uma coisa bem simples. Não, mas não pode. Por que não? Você tem que fazer, não. Você vai comer salada e vai... Vamos respeitar a vontade do outro? Por quê? Não podemos esquecer. Às vezes, nós confundimos ajudar com interferir. Nem sempre o ajudar é você obrigar a pessoa a fazer aquilo que ela quer. Por quê? Porque a semeadura, ela é livre. Agora, a colheita é obrigatória. Então, cada um segundo as suas obras. Nós precisamos olhar isso de uma forma que a gente possa criar essa harmonia na nossa convivência. E aí a gente começa a encontrar o quê? As diferenças. Pergunta: como se monta um quebra-cabeça? Com peças iguais ou com peças diferentes? Nós montamos todo aquele arcabouço com peças iguais? Não. Precisamos ter a diferença para provocar o nosso pensamento. Precisamos colocar em prática aquilo que pensamos para levar o outro à reflexão. Esse é o passo contínuo. E é através das experiências que a gente vai conseguindo o quê? Criar o conteúdo para que futuramente eu possa o quê? Ajudar o meu próximo. Como que funciona? Exemplo, meu filho mais velho sofreu com asma. O pessoal aqui de casa, o Pedrinho, nossa. Passei poucas e boas com ele. Hoje em dia eu vejo uma pessoa, o que aconteceu? A menina lá que trabalha, o que foi? Não. O nome da menina é Alicia. Alicia está com bronquiolite. Ah, tá. Tá tomando Clenil A? É, tá. Então, mas o Berotec é de quanto e tantas horas. Cuidado, hein? Ela, como é que você sabe disso? Não, calma, vai passar. Por que você já passou? Já, meu filho teve umas crises de asma horrível, mas hoje está bem. Ai, Júlio, que bom que você está me passando essa informação. Olha só, como experiência que a gente já passou, pode levar um conforto a uma outra pessoa que está passando algo semelhante que a gente passou. Entenderam como que os espíritos superiores agem? Por que os espíritos superiores não se desesperam? Porque eles já passaram por tudo aquilo. Eles sabem agora, ó, você vai sofrer mais diante das suas escolhas. Você que vai decidir o que você quer. Mas eu já passei. Se você for por esse caminho aqui, ó, daqui a pouco passa. Mas rebeldes como somos, eu não vou aceitar a opinião de ninguém, eu vou fazer do meu jeito. Aí quebra a cara. Então, a gente consegue achar essas diferenças. No livro Entrega-te a Deus, de Joana de Ângeles, nos fala: a intolerância cresce como erva daninha no jardim das atividades humanas, como necessidade de impor-se com as suas maneiras de ser e de se compreender, deparando quase sempre com tormentoso fanatismo. Olha só que a profundeza que Joana nos fala.
que a intolerância, ou seja, a falta da tolerância, cresce de uma forma desenfreada. E eu não precisa ela me falar isso, basta eu olhar para o meu redor. Ninguém quer saber, eu quero ter razão, não importa o outro. Fulano é ladrão, fulano é não sei o quê. Já orou por ele hoje? Já orou por ele hoje? Ah, fulano é radical, fulano é isso. Ah lá o pastor, que não sei o quê. Não vamos entrar em méritos nesse mérito, mas já orou por ele hoje? Já pediu por ele hoje? Ah, porque o ladrão tem que prender? Tem que colocá-lo para ele ver. Mas já orou por ele hoje? E aí, a gente se depara com tormentos que nos levam ao fanatismo, porque a gente bate tanto na mesma tecla, sem deixar que outras informações penetrem para nos levarmos à reflexão, que a gente simplesmente se isola no mundo, faz aquele grupinho que pensa igual a gente, e o restante pode acontecer o que for. Mas aí a gente vê o seguinte: Jesus nos fala, como a Jane colocou no início, nenhuma ovelha se perderá. Umas sofrerão mais, outras sofrerão menos, de acordo com as suas escolhas. Mas ele não vai nos abandonar. Ele está do nosso lado o tempo todo, nos alertando. Então, a intolerância, ela continua. Desenvolve uma cultura capaz de gerar doença e destruição à sua volta, invariavelmente vinculada a outros da mesma estirpe. Igual eu falei, se junta aquele grupo de intolerância? Não. São grupos radicais que não têm a mínima sensibilidade, muitas vezes empatia pelo sofrimento do outro. E a sua volta, invariavelmente vinculando a outros da mesma estirpe. E o fanatismo entrega-se de tal forma à maneira de crer, isso é muito forte que ela coloca, que somente se felicita quando sucumbem aqueles que pensam-lhes opositores, quando na realidade os adversários são eles próprios. Olha o que Joana nos coloca nessa frase, que somente se felicita quando sucumbem aqueles que pensam seres opositores. Eu só fico feliz quando eu vejo aquele que pensa diferente de mim mal. Aí eu estou feliz. Aí eu solto fogos. E olha o que ele fala. Quando, em realidade, os adversários são eles próprios. Lembra do filme de Divaldo, quando Joana fala para Divaldo, assim, Divaldo, quando chegar no final da tua estrada, você verá que o adversário nunca foi o outro, e sempre foi você mesmo. Nós sempre estamos terceirizando as coisas. Ah, é o outro que está fazendo errado, é o outro que faz uma coisa, é o outro, mas e você? Você é o santo? Acelerar aqui. Porém, será que devemos tolerar tudo? Será que devemos tolerar tudo que vem até nós? O bom senso diz não, mas devemos aprender a conviver com as diferenças, procurando eliminar o ato, não o autor. Lembra que eu já falei antes? Eu tenho que eliminar o ato. Ó, isso aqui eu não tolero, mas vem cá. Se comporta de forma diferente. Tenta ver a vida de uma forma diferente. Aí nós vamos conseguir viver, como diz anteriormente, de forma mais harmoniosa. E quando a gente colocar como objetivo
o progresso, o nosso progresso, para melhor servirmos, tudo se modifica. Eu vejo muito no mundo espírita. Estou doido para chegar ao mundo de regeneração. Aí eu falo, às vezes, para um, por que tu está querendo ir embora da Terra assim rápido? Tu vai continuar aqui, se mudar para regeneração? Tu já está regenerado? As pessoas esquecem que o mundo de regeneração são para pessoas regeneradas. É a pergunta, será que eu estou regenerado? Começando pela tolerância. Vamos refletir sobre isso. Não, mas eu queria progredir, eu queria para um mundo evoluído, né? A gente fala, vê as pessoas, não, eu queria ir para Júpiter. Aí sabe o que acontece? A gente evolui, aprende, aí chega lá em cima e fala assim, posso fazer um pedido? Aí um mentor espiritual de mais envergadura fala assim, eu posso voltar? Aí pede para voltar. Por quê? Porque quer ajudar. Então vamos aproveitar que a gente já está aqui e já vamos colocar em prática isso. É difícil, é muito difícil. Mas se a gente não treinar, a gente não vai conseguir. Precisamos colocar em prática o que Jesus nos colocou de uma forma tão simples que a gente não consegue entender. A gente procura coisas mirabolosas para tentar explicar a simplicidade de Jesus. Os valores morais pautados no amor ao próximo, nos ensinamentos de Jesus, é o grande dínamo gerador de harmonia em nossas relações. Então, Jesus já está acaba às 10, né? Então já tem material suficiente já para a gente aqui. Jesus, o nosso guia e modelo, ele nos trouxe exatamente a cartilha que a gente precisa seguir. É difícil a gente colocar em prática porque nós ainda procuramos ter o bem-estar nosso primeiro. Depois eu penso no outro. Quando a gente inverter essa polaridade e tentar levar o bem-estar primeiro ao próximo, nós vamos ser atingidos de uma forma muito mais ampla. Mas não é fácil. Então, a nossa mudança, a nossa transformação, o nosso nível de tolerância, nós já temos que ter um medidômetro. Como é que eu estou agindo? Será que eu estou num processo de exclusão? Ou se eu estou no processo de reunir as informações e dentro de um modelo e guia que foi Jesus, eu tirar as minhas conclusões? Cada um vai tirar de uma forma diferente. Mas isso que é o processo evolutivo. Então, para fechar, para não passar o tempo, eu vou cantar uma música. Essa música é uma composição minha, entre aspas, né? Quem sabe que a gente é inspirado. E essa canção, ela veio no momento que eu pensei que eu fosse morrer. Lá na pandemia, eu peguei Covid e falei, agora eu vou morrer. Todos os meus amigos tudo partindo. Eu falei, agora é minha vez de morrer também. E aí, lendo Joana de Ângeles, aí nessas horas a gente lê tudo, né? Vê palestra de Haroldo até não aguentar mais. Não, eu tenho que estar. E aí eu escutei uma palestra do Haroldo chamada A Cortina do Eu, que eu acho que essa música tem muito a ver com o tema que a gente vai estar estudando hoje. Então vamos a ela.
Transformarei ela. Peraí, não é aqui não. Aqui eu não vou conseguir cantar. Transformarei algo que machuca, expõe feridas que estavam escondidas. Corrói o coração, bate o sentimento de culpa. Transformação exige coragem, muita luta. Mergulhado tudo em mim, algo novo aconteceu. Sentimentos livres vieram em minha mente. Buscar constante, renovação do meu ser. A semente vai germinar, com o tempo vai florescer. Você vai perceber que agora tudo mudou. Nos momentos de conflito, Jesus estará contigo, segurando a tua mão, ilumina a tua via, praticando o bem. É a semente germinando devagar. Busca paz em teu coração, acalma tua mente, porque Deus está presente em sua vida. Deixe para trás o que é ruim, semeie boa vontade, faça da sua vida um lindo jardim. Aproveite este momento de intensa lucidez, deixe que a luz tome conta da sua vida. Por trás da cortina do eu, constatamos tristes a cegueira diante da vida. A cortina do eu. Nos momentos de conflito, Jesus estará contigo, segurando a tua mão, ilumina a tua via, praticando o bem. É a semente germinando devagar. A cortina do eu. A cortina do eu. Que a paz do Senhor continue em nossos corações. Então, nós agradecemos, né, a presença do Julinho aqui na nossa casa, né, trazendo essa leveza, essa alegria e muito, né, muito conteúdo, muita coisa para a gente pensar. Aí, Julinho, ó, já estão querendo te contratar, olha. Eu concordo, ó, se a maioria aí, ó, concordar. Olha, tão boa, tão tolerante, né? Rosa quer até ceder os espaços dela. Gente, é sempre bom agradecer, né? Porque evoluir dessa maneira, né? Podendo estudar juntos, podendo estar numa ambiência como essa, podendo refletir, é de fato da bondade divina que nos permite esses momentos. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo, nosso irmão, aos nossos mentores que nos conduziram até aqui, aos mentores desta casa e a todas as forças
que nos auxiliam diariamente, a fim de que aprendamos as lições e vivamos segundo o Evangelho de Jesus. Com os corações agradecidos, Senhor, aqui nos colocamos uma vez mais, desejosos de também, de alguma forma, auxiliar, em especial, aqueles com os quais convivemos, em especial aqueles que são mais desafiadores, que possamos refletir sobre as lições dessas horas, nos esforçarmos por viver bem e viver melhor. Que dessa casa de amor, Senhor, possam ser recolhidas as energias necessárias ao refazimento, ao reconforto, à cura de cada um. Agradecemos uma vez mais, Senhor, por nos amar imensamente, nos permitir tantas aprendizagens. Dessa forma, agradecemos e encerramos o primeiro momento da reunião de hoje. Que assim seja. Então, nós vamos passar para o momento do passe, que não é obrigatório,